Vamos falar do Pablo Marçal, que tem chamado a atenção aí na disputa em São Paulo, ele que, como definiu aqui o Juliano Medeiros, que esteve na semana passada aqui, ex-presidente do PSOL, é o palhaço dessa eleição, né? E agora tem feito vários ataques. E o que a novidade de hoje é que o PSB, partido da Tabata Amaral, que também é candidata a prefeita de São Paulo, o PSB entrou com uma representação na Justiça Eleitoral, alegando que o Pablo Marçal não pode ser candidato porque descumpriu o estatuto do seu partido, o PRTB, que determina que candidatos devem estar filiados à sigla pelo menos 6 meses antes da data da convenção partidária, mas não foi isso que aconteceu na candidatura do Marçal. O ex-coach se filiou à legenda em 5 de abril e a convenção foi realizada em 4 de agosto, ou seja, não teve um intervalo de 6 meses, conforme o estatuto do partido, foi menos de 4 meses de intervalo, sem contar toda a treta, né, dentro do partido, para que, né, a direção nacional alega que foi uma escolha da direção municipal, quando cargos a executivo deveriam passar para nacional, tem o PRTB tem várias questões aí, disputas, desde a morte de Levi Fidelix, que era o dono, né, do partido. Enfim, vamos ver agora o julgamento da Justiça Eleitoral, que, né, por conta aí dessa representação do PSB. Quero ver, vocês acham que ele pode ficar fora da disputa por conta disso, Rová e Ivan? Sobre essa ação da Tabata Amaral específica, do PSB, da Tabata, né, ela parece ser uma denúncia que não vai levar, de fato, à impugnação da candidatura do Pablo Marçal. Pode levar? Pode. Porque, de fato, o estatuto do PRTB prevê que você esteja filiado pelo menos 6 meses antes, né? E ele se filiou com 4 meses, enfim. E aí, na leitura, né, que advogados constitucionalistas fazem, isso pode, sim, culminar na impugnação de sua candidatura. Porém, o PRTB, se quiser bancar essa candidatura, pode alegar que mudou o estatuto, pode, enfim, porque isso não é uma regra geral, é uma regra interna do PRTB, né? Então, a princípio, não teria tanta força assim para impugnar essa candidatura. Porém, tem outros pontos aí na candidatura do Marçal que, de fato, podem inviabilizar a sua presença no pleito. Inclusive, a gente divulgou uma matéria na Fórum agora há pouco, o Plínio Teodoro que fez essa matéria, mostrando que o Marçal cometeu uma ilegalidade ao declarar seus bens à Justiça Eleitoral. Ele declarou 193,5 milhões, que é o dobro dos 96,9 milhões declarados há 2 anos, quando ele tentou ser candidato a presidente. A gente tem que lembrar que o Marçal, ele era do Avante, que é o partido do Janones. Veja como é a política brasileira, né? E aí o Avante resolveu apoiar a chapa do Lula, né? E aí vetou a candidatura do Marçal. Naquela eleição, né, ele tinha declarado 96,9 milhões. Nessa ele declarou o dobro, 193,5. Mas a fortuna do Marçal seria pelo menos 22 milhões, ele teria 22 milhões a mais do que ele declarou agora. Saiu uma reportagem no site UOL mostrando que o PRTB do Marçal deixou de declarar uma sociedade que ele tem com uma empresa chamada Flat Participações, que atua no setor imobiliário, né? Então, há essa irregularidade aí que está sendo apurada, né? Isso já é alvo da Justiça Eleitoral, mostrando que ele não declarou o total de bens que ele tinha. Isso pode ter, talvez, mais força para impugnar a sua candidatura do que essa ação do PSDB. No entanto, também há uma interpretação de que o Marçal esteja até mesmo forçando aí a Justiça a tomar alguma atitude contra a sua candidatura,
porque há quem interprete que o Marçal não queira de fato levar à frente essa sua candidatura à prefeitura, porque os planos dele poderiam ser o Senado na próxima eleição, ou mesmo o governo de São Paulo, né? Ele está utilizando essa candidatura à prefeitura como uma espécie de trampolim, né? Vale lembrar que só essa semana ele já foi alvo de 2 decisões da Justiça Eleitoral, que mandou ele remover posts contra o Boulos, sugerindo que o Boulos fosse cheirador de cocaína, né, aquela coisa toda. A Justiça Eleitoral derrubou uma série de posts dele no domingo. Na segunda-feira ele já estava postando a mesma coisa de novo, afrontando a Justiça. Então parece que ele está, sabe, provocando a Justiça Eleitoral para ou que ele tenha a candidatura impugnada de uma vez por todas, ou para reforçar essa narrativa de que ele seria contra o sistema, que ele é antipolítica, olha só como eu incomodo, enfim, né? Mas insistem em cometendo ilegalidades, a gente não sabe se com o objetivo de fato de posar de vítima, né, antissistema, ou se de fato para forçar, só retirar da força mesmo do pleito, e ele assim tentar alçar voos maiores. Mas o Juliano Medeiros, como você falou aí, colocou muito bem, ele é o palhaço dessa eleição, né? Toda eleição tem um, né? Toda eleição tem um candidato que é meio folclórico, assim, né? Mas dessa vez pegaram pesado, né? No palhaço da vez, né? Nossa, não, e assim, agressivo, né? Mentiroso, imagina, ataca, faz debate político, né, sobre as coisas da cidade, fica agredindo, né, como ele está fazendo, né, com o Boulos, dizendo que o Boulos é cheirador, né, Rovai? Inclusive, eu fiz o Fala Rovai ontem falando sobre isso, né, Adri, Ivan? Porque, assim, o comportamento de um cheirador não é um comportamento tranquilo do Boulos. Sóbrio, conversando, trocando, deixando passar provocações. O cheirador, ele vem assim, agitando, ele funga. Ele é a cara do Marçal. Se você quiser pegar um perfil, pegar para um psicólogo, para um médico que trabalha com pessoas que precisam de tratamento, porque isso é uma questão de saúde pública, eu não estou aqui fazendo disso chacota e tal. Se você quiser pegar e falar, põe o Boulos e o Marçal, fala, quem é o cheirador? Tem um deles dois é cheirador aí. Quem é? Eu não tenho dúvida que 99% só um desavisado que vai entender que é o outro ou vai achar que é uma pegadinha. O resto vai todo mundo falar, esse aqui, ó. Então, eu tenho uma tese. Esses caras, eles seguem a linha do Olavo de Carvalho. O grande mentor dessa turma toda é o Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho dizia o seguinte: acuse o seu adversário daquilo que você tem medo de ser acusado, ou daquilo que você é a sua fragilidade. Quando você tem um problema de corrupção, chame ele de corrupto antes. Ataque ele por aquilo que você é, resumindo. E que é o seu defeito. Não perca o debate. Se ele estiver ganhando o debate na conversa, grite. Se ele estiver com argumentos melhores, xingue. Essa é a estratégia de debate. O curso do Olavo de Carvalho se resumia a isso, praticamente. Aí ele dava lá Mises, falava de umas coisas do Gramsci, da guerra cultural, mas era isso. Era ensinar esse povo do MBL, esses bolsonaristas, esse coach picareta, toda essa gente passou por esses ensinamentos. O Olavo de Carvalho foi um cara que organizou a tropa, que deu eficiência no combate à tropa. A tropa da Ritalina. Esses caras, Ivan, eu não sei se você já sabia, você é mais jovem, talvez você tivesse mais antenado. Outros dias eu descobri que tem viciado em Ritalina, que cheira a Ritalina. Eu nunca podia imaginar isso. E um desses caras aqui é sócio de um amigo. Está sendo internado. Essa turma deve viver ritalinizada, porque eles ficam assim, cara.
Eu não consigo... O Marçal, naquele debate, era o próprio alucinado. Tanto que o Boulos dá-lhe uma lambada e chama ele de psicopata. É um jeito psicopático de xingava, berrava, falava. Agora eu acho, Ivan e Dri, que ele vai até o final na disputa, se puder. Agora o sistema pode derrubá-lo. Aí ele tem razão. Porque o Ricardo Nunes, o nulo, ele corre risco se o Marçal ficar disputando a eleição. Corre risco por quê? Porque o Boulos pode ter os seus 30% a 35% dos votos, né? E eles dois ficarem lá na casa dos 25%, disputando o segundo lugar. Não duvido. Não duvido. E aí o Nunes vai fazer de tudo para tirá-lo da eleição. De tudo, de tudo. Talvez contando com a ajuda, inclusive, do Bolsonaro, que não quer o Pablo Marçal como ameaça, porque ele sabe, o Marçal não ganha do Boulos, mas vai para a eleição que vem forte para o Senado. E aí o candidato ao Senado é o Bananinha. Então pode atrapalhar o Bananinha. Então tem essa preocupação no bolsonarismo. Eu pensei que o Carlos Bolsonaro estava na canoa do coach, mas não está. Eu até separei. Eles brigaram. É uma briguinha também, né, de amigos. Pois é, mas pro Ricardo Nunes seria perfeito se a candidatura do Marçal fosse impugnada se ele saísse da corrida, né? Porque pelo menos metade dos votos que o Marçal teria, se o Marçal sair da corrida, vão para o Nunes. Quem vota no Marçal não vai votar no Boulos, não vai votar na Tabata, mas uma boa parte vai votar no Nunes, né? Eles dividem o voto do bolsonarismo. Então, tanto para um quanto para outro, né, é mais interessante para eles mesmos se atacarem entre si do que ao Boulos, né? Tanto é que o Marçal, ele não chamou só o Boulos de cheirador, ele chamou o Ricardo Nunes de cheirador também, né? Então parece isso, e aí isso vai muito de encontro ao que o Rovai falou, né? Acusa os outros daquilo que você faz, porque ele tem uma fixação com esse negócio de cocaína, ele tem uma fixação com o negócio de cheirar, a ponto de não ser nem só contra o Boulos, de ser contra o Nunes também, que é um picolé de chuchu, né? Eu acho até injusto que chamavam o Alckmin de picolé de chuchu, né? Que o verdadeiro picolé de chuchu, né? A vida nos mostrou que é o Ricardo Nunes, né? Que é um nulo. E o Marçal chamou até o Ricardo Nunes de cheirador. Então, eu acho que o problema de cheirar de cocaína está muito mais nele do que nas outras pessoas, porque ele só fala disso. E vou mostrar aqui a treta dele com o Carlos Bolsonaro, que foi para cima, né? Ou ele disse numa entrevista, o Marçal, que desenhou uma estratégia de campanha para o ex-presidente em 2022, mas que foi impedido de executar o plano por ordens do 02 de Bolsonaro. 02 é o Carlos Bolsonaro. Ele disse: é muito ruim porque o Carlos, ele atrapalhou muitos relacionamentos e muita gente aproximada do Bolsonaro. Ele me atacou, eu fiquei calado. Carlos Bolsonaro foi o cara importante para ganhar a primeira eleição e determinante para perder a segunda. Um cara rancoroso, raivoso. Foi para cima, então, Marçal, do Carlos Bolsonaro. E aí o Carlos Bolsonaro foi às redes para dizer: bicho, vá ser feliz, continue sua saga aí de boa, entretanto me deixe fora de suas mentiras, está tudo tão descarado, onde vai, como vai, o que fala, tô nem aí, vai ser a nova direita, onde quiser e como quiser, somente pare de mentir usando meu nome, pelo amor de Deus, respondeu o Carlos Bolsonaro depois desse ataque aí do Marçal. E lembrando que ontem a gente já mostrou aqui que o Eduardo Bolsonaro também gravou um vídeo criticando o Marçal, dizendo que ele não se sentia confortável de apoiar, porque em 2022 ele estava nem Lula nem Bolsonaro, enfim.
E aí, como vocês falaram, né, os planos do Eduardo Bolsonaro, o plano é o Senado em 2026 por São Paulo. Então, realmente, o Pablo Marçal é uma ameaça aí para os planos do 03, né? Como eles gostam aí de se nomear, né?